Jogos digitais é algo que já existe há muito tempo, pois em 1958 o físico William Higginbotham dava vida ao primeiro jogo digital que nós conheceríamos, o Tennis for Two, ou Tênis para Dois. Foi o primeiro game digital que surgiu no mundo, e embora você aí que tá vendo esse vídeo provavelmente tenha nascido nos anos 2000 e hoje esteja vendo uma das épocas mais avançadas para tecnologia e vendo a realidade virtual deixando de ser um sonho para se tornar algo real. Virtual e real na mesma frase. Tem parada errada. Ainda assim, você provavelmente já jogou ou ouviu falar de jogos como Super Mario World, Donkey Kong Country, Space Invaders e até mesmo Tetris. Esse é bem polêmico, então é bom eu nem falar dele. Talvez a seguinte pergunta já tenha passado pela sua cabeça: como será que os jogos antigos eram feitos? Ou então, como os jogos iam para dentro do cartucho? E hoje eu tô aqui justamente para saciar essa dúvida. Então ajeita essa coluna que agora você terá uma resposta de como esses videojogos eram criados. E já deu pra perceber que esse vídeo é um pouco grande, pelo menos em comparação com a média normal do meu canal. Então se você gostar, considere se inscrever e compartilhar o vídeo, pois isso ajuda imensamente. Eu sou o Budokaishi e bora começar o vídeo. Hoje em dia, os desenvolvedores de jogos possuem várias tecnologias para auxiliá-los na produção de um game, sendo possível até criar jogos em casa sozinho. Basta ter uma boa lógica de programação, uma boa engine e muita paciência para ver o seu código dando erro e você não encontrando motivo, até você perceber que é apenas um ponto e vírgula que tá errado e crashando o seu código inteiro. Developers be like. Mas no passado as coisas eram bem diferentes. Vamos lembrar que estamos falando de uma época que ter kbytes de espaço no computador era meio difícil. E se você já trabalhou com alguma linguagem de programação, deve saber que compilar um código é bem pesado, chegando até mesmo a fazer um código simples de calculadora pesar até 100 megabytes, ou mais dependendo da linguagem. E além de que nessa época não existiam as famigeradas engines como Unreal, Game Maker e Unity, então como era possível programar um game inteiro com tantas limitações? A resposta é uma velha amiga, cuja complexidade é tão elevada que eu acredito que quem sabe utilizá-la já vendeu sua própria alma e tudo que resta é uma casca vazia em seu corpo, onde a única função é ver números na tela, pois foi totalmente desprovido de sentimentos. Eu tô falando do Assemble. Essa linguagem me assusta até hoje. O Assemble é uma linguagem de programação e montagem em que você, ser humano, conversa com o computador na língua dele. 011011101101001. Cala a boca, espécie inferior. Oh boy! Com o Assemble era possível programar instruções que os dispositivos do computador poderiam entender, colocando cada parte em seu devido lugar. Então se o Mairo conseguia andar e pular em cima dos outros, ou como as naves do Space Invaders se mexia, foi graças ao Assemble. E a vantagem dele era justamente por conta do espaço que faltava muito naquela época. Pra ter ideia, os jogos do Atari tinham que caber em 2 KB. Agora pensa nos jogos atuais que sugam HDs de 1 TB inteiros. Então na programação era utilizado 2 computadores. Em um, o programador fazia o código bruto na força do ódio, afinal era o Assemble, e no outro você via a renderização, mostrando como a física e a base do jogo iriam funcionar. E nessa parte eles não tinham os gráficos, musiquinhas, objetos bonitinhos, era tudo na base do placeholder. E falando nisso, o placeholder é um objeto que serve como tapa-buraco, que vai substituir o personagem e os objetos enquanto rola a programação. E aproveitando que agora há pouco citei o nome Game Engine, um dos primeiros motores de jogos, se não o primeiro a surgir no mercado, foi o Freescape Engine, que foi usado para a criação dos primeiros FPS da história, como Driller. Mas o que diabos é uma engine? Olha, você me aguarde, porque eu ainda vou fazer um vídeo falando a história e como as engines de jogos funcionam. Mas basicamente é um software que é como uma caixa de ferramentas para facilitar o desenvolvimento. Os gráficos dos games. É curioso pensar que daquela época pra cá, e não faz muito tempo, os gráficos passaram disso aqui pra isso aqui. Uou, nice graphics! Mas a gente tá falando de jogos antigos, então nada de Red Dead Redemption por aqui. Pelo menos não ainda. Olha que arte mais linda, mais bem feita, charmosa. Mas sabe o mais curioso dela? Ela foi feita pixel por pixel. Sim,
O cara fez uma obra de arte em pixel. E era assim que os gráficos eram feitos, através de células de pixels, formando o cenário e o visual do jogo. Mas novamente, uma época muito limitada tinha grandes problemas. Então, em cada célula, 4 cores estariam disponíveis para fazer a pixel art. Como por exemplo essa imagem. Dando um zoom de leve, dá pra ver que cada célula de pixel tá ali fazendo seu trabalho com apenas 4 cores em cada. Algumas ali até tem só 2 cores, mas só isso já era o suficiente para fazer a arte, os efeitos, as sombras e as posições dos personagens. Deu pra perceber que é um pouco complicado. Ok, nós vimos a programação do jogo, a forma com a qual ele é estruturado e os seus gráficos. Mas existe um outro detalhe dentro dos gráficos, os objetos animados, que no caso são o personagem principal, suas armas, power-ups e os inimigos. Tudo isso pode ser definido por uma palavra, sprites. Então agora é hora de explicar como os objetos dos games eram feitos. Ok, o que acabou de acontecer? E da onde tá vindo essa música? Vocês viram isso? Eu não tô ficando maluco. Lucas do canal Nerd Crônico? Sim, sou eu. E hoje eu tô aqui no seu canal pegando um espacinho do vídeo para falar sobre como os sprites dos jogos eram feitos no passado. O que? Você acha que eu vou questionar? O cara abre portais. É bem provável que você já ouviu falar da palavra sprite, e não é o refrigerante. Um sprite é como se fosse um objeto dentro da computação gráfica que serve para fazer animações rápidas de várias imagens. Basicamente, se o seu personagem tem animação correndo, pulando e dando uma voadora na cara dos outros, é porque foram usadas várias imagens dele fazendo os movimentos para ser animado. E isso é o sprite. Antigamente, os designers dos jogos costumavam desenhar os modelos que compõem o game em pixels, para ser mais fácil de passar para a programação. Desse modo, vários desenhos eram elaborados com posições diferentes, e essas artes seriam usadas para cada frame da animação do personagem. Sabe aqueles flipbooks, que são basicamente vários desenhos que avançam, dando a impressão de que tá animado? Então, na prática, os sprites funcionavam da mesma forma. O avanço na computação gráfica permitiu criar personagens detalhados de forma totalmente digital. E um dos jogos mais famosos que utilizou essa técnica foi Donkey Kong Country, e nessa década a Rareware foi referência nessa técnica. Eles faziam a modelagem 3D do personagem dentro de computadores super avançados para a época, da Silicon Graphics. E uma das principais vantagens da modelagem 3D era a de não ter que criar vários desenhos, porque eles podiam utilizar o mesmo modelo e animar suas articulações. Aqui, basicamente a borracha foi substituída pelo Ctrl Z. E depois das animações ficarem prontas, era necessário deixar o sprite mais compacto, para ele não consumir tanto espaço. Afinal, a gente tá falando de uma época que megabyte era um luxo. Então, eles retiravam uma parte dos frames e diminuíam um pouco a qualidade do modelo, para que fosse possível ser utilizado e exibido no hardware do Super Nintendo. Outra alternativa na criação dos sprites era a captação de imagens, e nesse caso eram utilizados atores reais fantasiados. Eu acho que o melhor exemplo disso é o Mortal Kombat, onde os atores vestidos como os personagens eram gravados atrás de um fundo verde, tipo esse aqui. Então, na parte da animação, o fundo verde era removido deixando a imagem em um fundo PNG. Assim, o animador tinha liberdade total sobre os movimentos captados. Nessa parte, cada movimento era dividido em imagens diferentes para compor o sprite. E pronto, você tinha as pessoas de verdade se matando em um jogo. A tecnologia. Enfim, tudo que você utiliza dentro do game, os personagens, seus itens e os seus inimigos, eram basicamente imagens PNG animadas em vários quadros. Mas é curioso pensar que isso é praticamente a maior parte do jogo. E isso é fascinante, porque parando pra pensar é algo até bem simples, mas que se torna complexo quando somado às outras etapas da criação do game, como, por exemplo, programar para que essas imagens respondam aos botões do controle com tanta precisão. Ainda mais numa época que as pessoas programavam usando o Assemble. Mas enfim, muito obrigado pela explicação, meu caro Tucas. Que isso, tamo junto. E quando precisar, é só chamar. Olha, só nesse canal você vai ver um barbudo abrindo um portal ao som de chaves. Eu acho que a música é a essência do jogo, porque as outras etapas podem até compor maior parte da estrutura do game, mas sem a música você não tem a emoção que o jogo teria. Experimenta, por exemplo, jogar o Super Mario 64 sem música nenhuma, somente ouvindo os sons dos inimigos. Tá, isso é muito anticlimático. E é por isso que as OSTs existem, para dar uma emoção à cena. Não ficar só um embaralhado de sons rolando. Ela entrega a emoção do local. E pode ter certeza que sem ela, os jogos não fariam o sucesso que fazem. Esse vídeo é um grande exemplo disso. Olha o que acontece se eu tiro a trilha sonora. Fica seco, sem graça, chato, porque só tem minha voz horrível no vídeo
e nada por trás para dar um ritmo nele. Dá até pra ouvir um certo chiado do meu microfone. Agora olha o que acontece quando eu coloco a trilha sonora. O vídeo fica bem mais dinâmico, além de passar uma vibe bem diferente, podendo até mexer com seus sentimentos dependendo de como a música é. Além de que, mesmo que você não perceba, a música está lhe fazendo ficar mais tempo assistindo o vídeo, justamente porque ela está te agradando de forma passiva, sem que você a note. E é exatamente esse o motivo das músicas serem tão importantes. Tá bom, eu tô viajando bastante e não tô indo ao ponto. Como as músicas eram feitas? Bora lá. Aqui eu vou ter que voltar um pouco na programação, porque sim, as músicas também eram programadas, e não composições feitas por orquestras, era tudo na base do 01. E isso acontecia porque na época do Atari, por exemplo, não se tinha a praticidade de ter caixas de som nos consoles. Basicamente o que fazia o som surgirem eram chips sintetizadores, que consistiam em pegar impulsos elétricos e transformá-los em som, através da programação, que criava as notas. Tá legal, as músicas eram programadas, então não tinha outras limitações, não é? Mais ou menos, porque se lembre daquele outro problema que basicamente apareceu em todos os tópicos do vídeo, uma época limitada em questão de espaço. Então a música precisava ser bem compacta para ocupar a menor quantidade de espaço possível, e para isso a solução era criar músicas curtas que pudessem ser repetidas durante a fase inteira. Então basicamente o programador fazia o objeto música e colocava para rodar em um looping até o fim da fase. Já na geração do NES as coisas começaram a ficar cada vez mais complexas, porque aqui já existiam 8 canais, permitindo que os sons fossem muito mais dinâmicos. E com tanta saída foi permitido que tivessem vários instrumentos, efeitos sonoros e falas, porque com a adição desses canais extras era possível ouvir vozes. Everything the light touches is our kingdom. Já nessa parte, a música não precisava ser programada, porque com a chegada do 16 bits surgiu o MIDI, o Musical Instrument Digital Interface, ou interface de instrumento digital, que permitia plugar um teclado ao computador e produzir uma música lá dentro a partir disso, e facilitando também para codificar a música em pouco espaço, que era algo que essa época precisava. Então as músicas poderiam ser bem mais fáceis de produzir e mais complexas ao mesmo tempo, o que deu origem à maravilhosa trilha sonora do Donkey Kong Country. Beleza, a gente passou por cada etapa da produção de um jogo, agora chegou o momento de entregá-lo ao público. Então como tudo isso que eu mostrei no vídeo chega no cartucho? Então, dentro do cartucho a gente tinha essa interface, e esse chipzinho preto é onde o jogo está. Tudo que você via, o Liu Kang setando a voadora no peito dos outros, o Mario amassando tartarugas na porrada, as músicas maravilhosas do Donkey Kong Country, tudo ia dentro desse chip que funciona como um pendrive armazenando o jogo. E embaixo dela a gente tem esse conector que é a parte que se engata no console, justamente para fazer a ligação do videogame ao jogo em si, que tá ali no chip. Então as produtoras dos jogos passavam todo o game compilado e pronto para jogar para dentro desse chip. Aí ele era colocado no cartucho e finalmente entregue ao público, que enfim poderia desfrutar da alegria de tudo que foi criado nesse processo complexo e bonito dos jogos antigos. Olha, infelizmente eu nunca tive um console 8 bits ou 16 bits, mas no PlayStation 2 tinha aquele incrível emulador de Nintendo com 1000 jogos, e foi ali que eu fiz a festa e aproveitei bastante os games do Super Nintendo. Então pelo menos Rei Leão, Super Mario World, Donkey Kong Country e outros desse mesmo naipe eu consegui jogar, e eu posso dizer que eu não me arrependo nem um pouco. E aproveitando que eu tô falando disso, pare pra pensar que em um CD de PlayStation 2 coube 1000 jogos do Super Nintendo rodando tranquilo. Então isso já serve pra ver a evolução absurda dos consoles, já que em um único CD de um videogame de 2 ou 3 gerações seguintes conseguia suportar quase todos os jogos das gerações anteriores, e isso é fantástico. Mas enfim, esse vídeo tá bem longo, mas eu quero agradecer imensamente por ter ficado aqui até o final. Muito obrigado de coração, e obrigado ao Tucas por ter aparecido aqui numa rápida participação. Não se esqueçam de ir no canal dele e conferir o conteúdo fantástico do cara, o link tá na descrição. Muito obrigado por tudo e até a próxima.